Muito bem-vindos à nossa live. Que o Senhor possa falar e ministrar fortemente no seu coração. Não é apenas uma ministração da palavra, mas, quer dizer, não é apenas uma simples live, mas é a palavra do Senhor sendo ministrada ao seu e ao meu coração. Neste momento, eu convido você a estar juntamente comigo, orando nesse momento, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Creio eu que, independente do que esteja passando, a palavra de Deus, ela nunca o passará. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Tudo nessa vida há de se passar, mas a palavra de Deus é eterna. E é este o meio pelo qual nós tenhamos que sempre buscar nos alimentar, que é da palavra de Deus. Então, neste momento, ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai, visita, Espírito Santo de Deus, essas pessoas, Pai, das quais precisa do Senhor. Jesus, eu não sei em que momento ou o que está acontecendo, e talvez elas buscam sentido na vida, mas sabemos que o sentido na vida está em Ti. Espírito Santo de Deus, trabalha, Pai, nesses corações. Trabalha, Espírito Santo, nas mentes. Deus, Pai, vem, Espírito Santo, trabalhar tirando toda a fadiga, todo o cansaço mental, todo o cansaço físico, todo o estresse, que muitas das vezes tenhamos dificuldade e limitações de discernir o Teu mover e aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer e a seguir. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, abre essas mentes, cura, Senhor, o psicológico, cura emocional, porque o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que antecede aquilo que nós precisamos em nosso viver, que nós não sabemos o que é, mas o Senhor é aquele que sabe, o Senhor é aquele que entende, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O poder dos céus está em suas mãos, o poder da terra está em suas mãos, e o Senhor tem a chave de tudo o que rege esse universo, porque não há outro maior do que Ti, não há outro mais poderoso do que o Senhor, não há outro mais sábio e o mais igualável, o maioral de todos, porque sabemos que tudo é para o Senhor, porque é por meio do Senhor e somente pelo Senhor que possamos todas as coisas. Nós podemos o algo porque é o Senhor que nos fortalece. Nós podemos alcançar vitórias porque é o Senhor que nos dá vitória. Em nós mesmos não há força, em nós mesmos não há o que podemos fazer de bom. O nosso coração é enganoso, mas sabemos que o Teu Espírito Santo é quem trabalha nos corações, é quem trabalha nas mentes, transformando, mudando. Senhor, Espírito Santo de Deus, neste momento, visita essas pessoas que se encontram depressivas, ansiosas, que se encontram no estado de exaustão emocional, psicológico muito profundo, muito denso, muito sublimiar, que elas e não estão aguentando tamanha é a aflição, é a opressão nas mentes, no físico, no coração, mas sabemos que o Teu Espírito Santo tem o poder de restaurá-las, sabemos que o Teu Espírito Santo tem o poder de manifestar a Tua graça e colocá-las de pé vivas, porque não é só estar de pé, tem que estar de pé vivendo, tem que estar de pé regozijando a Tua presença, ansiando pelo Teu poder, pela Tua cura, pela Tua manifestação, Espírito Santo. Pai, visita essas vidas que estão passando por problemas sérios, emocionais, psicológicos, dos quais que muitos submetem a remédios, mas sabemos que o médico dos médicos é o Senhor. Sabemos que o maior remédio é o Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso. Sabemos que não há outro além de Ti. Não há outro maior do que o Senhor. Não há outro mais poderoso do que o Senhor. Sabemos que em Ti está o poder e o domínio em tudo que rege, protege, que exerce todo esse mundo. Deus, o Senhor é aquele
que tira reinados, o Senhor é aquele que destrói templos, o Senhor é aquele que abate reis e levanta reis, porque somente o Senhor é todo poderoso. Sabemos que o Senhor é aquele que restaura vidas, restaura casamento, restaura saúde. Oh, Espírito Santo, sabemos que o Senhor é aquele que restaura, liberta, transforma. O Senhor é aquele que tem o poder, e porque o teu Espírito Santo, ele é o todo poder. Sabemos que o Senhor é aquele que tem o poder, Pai, de mudar a história num estralos de dedo, de mudar sentença, de mudar o contexto, de mudar narrativas. Oh, Espírito Santo de Deus, porque não há outro mais poderoso do que o Senhor, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Sabemos, Pai, se os cientistas colocarem uma nave espacial na ponta do universo, outra para chegar lá na outra ponta do universo, levando 365 velocidade por segundos, Deus levará 90 milhões de luz, mas sabemos que as suas palmas das mãos rege esse universo. Ah, Espírito Santo, tu és grande, tu és poderoso. A tua palavra fala, Pai, que aconche suas mãos, Senhor, pega a água de todo o mar. O Senhor é grande, tu és onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe o que se passa em nosso coração. O Senhor sabe o que se passa em nossa mente. O Senhor sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós falarmos. Porque este é o teu poder. Oh, Espírito Santo, o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito, Pai, em tudo que faz, independente de como acontece a circunstância em nossa vida. A tua palavra é fiel para cumprir, para nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Neste momento, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e pôs-se o sol e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para ir e tornam eles a ir. Mas o que eu quero frisar aqui neste verso é o verso de número 2. De vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Salomão, filho de Davi, do grande rei Davi, com sua esposa Betseba. Ele tinha alguns irmãos que a Bíblia menciona, que era Tamar, Adonias, Aminon, Absalão. Mas sabemos, diante da quantidade de esposas que o rei Salomão tinha, provavelmente ele teve muito mais outros filhos. Mas no contexto dentro da Bíblia, só mencionam esses. E a família de Davi pertencia ao território de Judá conquistado por ele, juntamente nas guerras, nas batalhas. E o que estava acontecendo nessa época? Rei Davi, já velho, Deus o fala que o regente, o que seria o seu sucessor, seria seu filho Salomão, de todos que ele tinha. E a Bíblia vai nos dizer que, de fato, quando o rei Davi morre, Salomão agora, ele é o sucessor do trono. E ele, por ser muito jovem, inexperiente, e vendo que o cenário do qual ele mesmo viu
quando nasceu, e muitos o falavam e chamavam seu pai de o grande, o rei Davi. E ele viu com seus próprios olhos que reger, direcionar, liderar um reino não é fácil. Diante disso, ele pede para Deus sabedoria para lidar com os assuntos, lidar com o reino, lidar com tudo aquilo que o cercava dentro do palácio e fora dele. Então o rei Salomão, ele pede sabedoria a Deus. E Deus o concede sabedoria, porque não pediste riqueza, como a própria Bíblia fala, que Salomão não pediu riqueza. Salomão pediu sabedoria para poder o quê? Se posicionar com justiça, autoridade, mediante a sua fé e aquilo que de fato ele acreditava, e fazer tudo para Deus. E ele queria fazer tudo da melhor forma possível, da melhor maneira, que glorificava, que exaltasse o santo nome do Senhor. Oh, aleluia! E o Salomão, ele pede e Deus o concede sabedoria a ele. Só que juntamente com a sabedoria que ele o pede, Deus acrescenta riquezas, glórias para o rei Salomão. Ele não pediu, mas o Deus o abençoou para ele. E a Bíblia vai nos dizer que não houve outro rei tão rico quanto, até porque a própria Bíblia menciona que ao dar a sabedoria e tem um coração cheio de entendimento a Salomão, ele recebe riquezas, e Deus o próprio fala que não haveria outro homem da face da terra que fosse tão rico, tão sábio, com um entendimento tão apurado quanto o rei Salomão. Nenhum outro homem habitaria na terra que fosse mais rico que Salomão. Ele foi o mais rico que pisou nessa terra. Ele foi o mais sábio. Ele foi o homem que teve mais sabedoria, mais entendimento que qualquer outro ser humano que possa existir. Ele foi o mais sábio. Ele foi o mais rico, o mais grandioso de prestígio e glória. Foi o rei Salomão. E Salomão, ele começou o seu reinado muito bem, exercendo todas as tarefas muito bem alinhadas aos princípios e valores e os mandamentos de Deus. E a sua sabedoria, o seu entendimento, fazia com que outros reinos se interessassem em ouvi-lo, e ia até o rei Salomão. A Bíblia vai nos dizer que ia princesas, príncipes, governos muitos importantes ver o rei Salomão, mas não só para ouvi-lo, mas para ouvi-lo, a sua sabedoria, ouvir os seus conselhos sábios, os seus provérbios, iam até ele. E nessas idas, quando as princesas iam, rainhas, acabavam saindo-se casamentos, porque algumas se interessavam e casavam. E foi nesses casamentos que eram feitas alianças com outras nações. E ele ia ficando cada vez mais o quê? Mais rico. E ao todo, o rei Salomão casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Ele teve muitas esposas, muitas mulheres. E a Bíblia vai nos dizer que nessas visitas de reis, princesas, rainhas, elas traziam presentes para o rei Salomão. Elas traziam ouros, pedras preciosas, prata, bronze, traziam muitas riquezas. O rei Salomão era um homem que possuía já grande riqueza por si só, mas a Bíblia vai nos dizer que ele recebia anualmente 25 toneladas de ouro por ano. Fora os atributos, os impostos que eram pagos por comerciantes, por reinos, por reis árabes. A riqueza dele só aumentava anualmente. E, consequentemente, ele ia se tornando cada vez mais poderoso, mais rico.
E ele também tinha o quê? Ele participava de construções das quais eram muito importantes, construções das quais rendia muitos prestígios, muitos elogios, muitos méritos. E ele a cada dia ficando o quê? Mais rico. Uma dessas construções, a mais famosa de todas, foi o templo. O templo precisou de mais ou menos 30 mil homens para construir todo aquele império, aquele reino que foi o maior, se não um dos maiores. Quer dizer, ele foi o maior e entrou na história. O templo precisou de 30 mil homens para ser construído, por tamanha era a sua grandiosidade. E nesse meio todo, nesse entretempo, Salomão, ele vai acumulando que cada vez mais riquezas. E ele vai se alinhando, fazendo alianças e ficando um homem cada vez mais importante. E em toda a terra ele passa a ser um homem conhecido. Ele passa a ser um homem extremamente, falando hoje, de status. É um homem com uma reputação muito bem requisitada. É um homem que no seu reino, no seu palácio, não se repetia alimentação, até porque ele comia de uma das melhores comidas, melhores iguarias. Ele tomava os melhores vinhos de sua época. Ele experimentava as melhores iguarias. Ele era um homem que tinha à sua disposição tudo o que o dinheiro podia comprar, tudo o que ele podia obter, o que ele desejasse. A própria Bíblia fala que ele esquadrinhou seu coração e pôs à prova tudo o que ele bem desejasse. Este rei Salomão, um homem muito sábio, um homem com a sua capacidade intelectual apuradíssima, de tanta tamanha sabedoria. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele deixa bem claro: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão se resume tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, toda a sua riqueza, toda a sua seu conforto, de vaidade. Aí você pode perguntar: mas Jefferson, se é tudo isso é vaidade, então não há razão para viver, não há razão para buscar, não há razão. Porque Salomão resume tudo o que ele tinha como vaidade. E nisso tudo, qual é o sentido da vida? Porque Salomão, ele foi um homem muito sábio. E por ser um rei, e por ser altamente prestigiado, ele também atraía muitas pessoas invejosas. Ele atraía bajuladores, pessoas falsas, pessoas maus, pessoas com intenções cruéis. E ele, por ser muito sábio, a sua sabedoria lhe trouxe fadiga, cansaço mental, psicológico, emocional muito profundo. E por ele ter muitas esposas, isso fez com que ele se afastasse de Deus. Porque a maioria dessas mulheres das quais ele casava, elas serviam outros deuses. E isso fez o quê? Fez com que o seu coração se corrompesse, facilitou, contribuiu para que houvesse a corrupção em seu coração. E sabemos que no meio disso tudo, quando o coração se corrompe, o principal deixa de ser alvo, que é Cristo. Porque qual é o sentido da vida? O sentido da vida está em Deus. Em Eclesiastes 3, capítulo 3, o próprio autor Salomão vai nos dizer, capítulo 3, verso de número 11, ele fala assim: tudo fez formoso em seu tempo,
também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O sentido da vida está em busca da eternidade, ter um coração com a eternidade, preenchido com a eternidade de Deus. É ter um coração convicto, é ter um coração em Deus. Em tudo que pode obter, Salomão se resume em vaidade. Por quê? Porque ele começou reinando muito bem, só que ele terminou mal porque o coração de Salomão se afastou de Deus. Muitas pessoas podem achar o seguinte: ao dia que eu me casar eu vou ser muito feliz. O dia que eu comprar aquela casa, ter aquele carro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E aquilo vai ser meu sentido, vai ser tudo. O dia que eu tiver aquele emprego extraordinário, obter tudo que eu posso, eu vou ser muito feliz. Eu vou ser uma pessoa realizada. O dia que eu casar, ter filhos, eu vou sentir uma realização muito pessoal, muito profunda. Salomão teve tudo. E ele vai nos dizer que foi tudo vaidade, porque isso não trouxe sentido à vida dele. Porque o que traz sentido à vida do homem é a eternidade. É ter um coração cheio de Deus. É ter um coração voltado para os preceitos de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que o nosso coração, a nossa mente se afasta de Deus, todas as outras coisas passam a não ter sentido nenhum, porque nada o preenche. Deus fez no homem um vazio em seu coração, o próprio Deus, e esse vazio dentro do nosso coração só tem como ser preenchido com a eternidade, que é o próprio Cristo. Não tem outro meio. As pessoas podem buscar em sexo, pode buscar em casamento, pode buscar satisfação no marido, pode buscar ou vice-versa na esposa, em ter filhos, mas não vai preencher o vazio que Deus colocou no coração do homem, que é só preenchido com a eternidade e busca de Deus. Não adianta. O homem muitas das vezes ou prega em muitas das mídias falando que o dia que você tiver o meio material, eu estou dizendo que seja errado buscar, mas a partir do momento que colocamos sentido na nossa vida, o dia que obtivermos riquezas, poderes, não vai trazer sequer mérito, sequer realização nenhuma à nossa vida, porque o vazio que se encontra em nosso coração só é preenchido com a eternidade, só é preenchido com Cristo. Cristo fez um vazio enorme dentro do nosso coração, dentro do nosso ser interior, para que Ele pudesse ser o centro da nossa vida. Mas, Jeffles, quer dizer que eu não posso ter nada? Tudo que podemos ter, obtiver, tudo que nós pudermos conquistar, que tudo seja para a honra e glória de Deus, que tudo seja para o mérito de Deus, que tudo seja para conquista. Todas as nossas conquistas têm que ser o principal foco, o principal mérito, Cristo, porque se não for Cristo, nada disso vai trazer em nós alegria, nada disso vai trazer em nós satisfação, nada disso vai trazer em nós felicidade alguma, porque Salomão é o próprio que vai dizer de toda a riqueza, de tudo que ele conquistou, de tudo que ele pudesse obter, trouxe o que para ele? Tormento, trouxe para ele insatisfação, porque a satisfação do homem está em Cristo, não está no outro, está em Jesus, porque Jesus é suficiente. O que é a vida? A vida é um presente, é uma dádiva. A vida é um presente de Deus. Há muitos suicidando, há muitos tirando a sua própria vida porque não encontra sentido em viver. Não encontra sentido nela, não encontra satisfação. Eu quero dizer para você que a vida é o maior presente que Cristo podia dar a mim e a você. Ele te deu a vida. A vida é uma dádiva. Muitos dizem que a vida não tem sentido algum, não vai ter sentido algum longe de Deus, mas dentro do propósito, dos planos de Deus, há um sentido: viver para a glória dele. Tudo que viemos obter seja para a glória dele. Porque quando vamos ler a palavra de Deus, José, ele poderia estar naquela prisão se sentindo uma pessoa injuriada pela vida,
menosprezada por tudo aquilo que tinham feito com ele, mas não, ele, mesmo estando dentro da prisão, ele leva seus olhos para Cristo. Mesmo ele estando dentro da prisão, ele não se enfraquece. Mesmo estando preso, mesmo sendo julgado, mesmo sendo caluniado, sendo humilhado, porque ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos e vendido, ele jamais o sentiu desprezado por Deus e abandonado por Deus. Muito pelo contrário, ele tinha seu coração repleto e satisfeito em Cristo, porque viver é um presente. E qual é o propósito da vida? O propósito da vida é caminhar com Cristo. É ter Cristo ao nosso lado. É ter Cristo conosco. O propósito da vida está em Deus. É tudo que viermos, tivermos que fazer, seja para Ele. Seja tudo para a glória dEle. Muitos colocam a vida, a sua satisfação pessoal nas mãos de outro. Entrega isso na mão de outro. Dá um exemplo quando a pessoa tá namorando e fala, vou casar, esse é o homem da minha vida, eu encontrei o maior sentido. Não encontrou. Se você depositou a sua vida para que o outro faça sentido para você, para que o outro passe a realizar todos os seus desejos e resolva as suas carências emocionais, sinto muito em te dizer, mas isso não vai trazer sentido nenhum, porque o sentido da vida está em Cristo. E está em viver para a glória dele. É errado casar? Não, não é errado casar. Mas o erro está em querer que o outro preencha um vazio dentro de nós que só Cristo pode preencher. O erro está em pôr no outro aquilo que só Cristo pode fazer por nós. O erro está achar que por querer algo que para muitos é motivo de realização e talvez nem esteja preparado para isso, é pôr na conta do outro, depositar nas mãos do outro o dever que o outro não tem como cumprir, porque só Cristo pode preencher o vazio de nosso coração. Só Cristo. Não tem outro ser. Não tem. Não tem. Porque o sentido da vida está em Cristo. E está em viver para a glória de Cristo. Viver para Ele. Porque o pecado, quando entrou no mundo, destruiu a obra-prima de Deus. Destruiu tudo. E por isso que Deus enviou seu único filho. Para que morresse por nós. Para que nós viemos ter uma vida eterna nele. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Que amor é esse? É um amor que ninguém pode dar por nós, a não ser o próprio Cristo que já deu. E que nós só podemos possuir isso por meio da fé, por meio da graça. Nenhum outro ser humano tem o poder de nos realizarmos pessoalmente. Não tem. É só Cristo. O sentido da vida está em fazermos, no que bebermos, no que fazemos, no que trabalharmos, seja feito tudo para a honra e glória de Deus. Porque tudo nessa vida passa. Eu vou passar um dia, você também. Tudo vai se passar, mas tudo que não vai passar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único que não vai passar. Ela permanecerá para sempre. Então não tem o porquê de colocarmos nossa vida à disposição de outro, sendo que só Cristo pode fazer por nós. Nenhum outro ser humano tem o poder de fazer com que nós nos sentirmos felizes. Nenhum. Só Cristo. A felicidade está em Cristo. A nossa alegria está em Cristo. Há muitos hoje, vou abrir esse parênteses, mas há muitos hoje que casam para ser felizes. E sabemos que o casamento é uma instituição muito séria. Jeffrey, você está querendo dizer que é errado? Não, de maneira alguma. Mas eu quero que você casa feliz, não para ser feliz. Casa sendo uma pessoa feliz, realizada em Cristo.
não para ser feliz. Porque há muitas questões que às vezes estão tão mal resolvidas e precisa ser resolvido isso em Cristo, em Jesus. O único que tem o poder de curar um coração partido é Jesus. O único que tem o poder de curar a ferida em nossa mente, nosso coração, é Jesus. Jesus é o único que tem o poder. Nenhum outro tem. É só Ele que tem. É só Ele que tem esse poder. Nenhum outro tem. Porque nós viemos a essa terra. E um dia vamos partir desta terra. E vamos morar na onde? Com Cristo. Nós somos peregrinos. Nós estamos numa linda jornada da vida. Uma jornada que para muitos se resume em tragédias. Porque há muitos que falam que viver é um martírio. É uma tragédia. A vida, eu quero dizer para você que ela é bela. Ela é maravilhosa. Ela é uma dádiva. Ela é um presente de Deus. Ainda que você passe por... Ainda que nós venhamos passar por circunstâncias difíceis. Ainda que venhamos não obter aquilo que nós desejamos ter. Ou que nós gostaríamos de obter. Ela ainda continua sendo um presente de Deus. Porque Jesus te formou, Ele te desenhou, Ele te fez perfeito. Ele desenhou você. Ele te criou. Você é a obra-prima mais preciosa do que qualquer outra que possa existir. É porque hoje no mundo as pessoas dão valor a muitas coisas, a títulos, a tantos outros méritos, mas muitas das vezes as pessoas não dão valor a si mesma, esquecem de si mesma, só vão dar valor a si quando tiver algo material, algo que faça sentido para que o outro aprove. E isso distorce todo o conceito, isso distorce toda a identidade, porque nossa identidade não se baseia naquilo que temos, não se baseamos naquilo que podemos obter, mas se baseia naquilo que Cristo já fez por nós, e Ele nos fez perfeito, Ele nos fez imagem e semelhança dEle, e Ele fez nós para que nós glorificarmos a Ele, ainda que nós não venhamos ver o tamanho é a grandiosidade de olharmos e contemplarmos que nós somos obras-primas formadas e criadas por Deus, ainda que nós não venhamos ter essa visão tão ampla, tão aberta para aquilo que é belo diante de nós, que é a nossa própria vida. O fato de nós respirarmos já é um milagre. O fato de nós andarmos já é um milagre. O fato de nós dormirmos e acordarmos vivos já é o maior milagre. E nós temos que dar glória a este Deus que em todo tempo cuida de nós, que em todo tempo tá nos cuidando, tá nos alimentando e tá provendo aquilo que muitos não podem, mas Ele pode, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é único, Ele é íntegro. A tua palavra. Oh, aleluia! O sentido da vida está em Cristo. Está em Cristo. Porque a palavra vaidade, que Salomão, ele fala, significa vazio, futilidade. Tudo que ele viveu, ele se resume tudo em vaidade. Em vaidade. Vazio, futilidade. A nossa vida, ela vai ser inútil quando nos entregarmos a nossas próprias vontades, aquilo que o nosso coração deseja. Muitas pessoas falam, siga seu coração. Nós não podemos seguir o nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é mau. O nosso coração ele é perverso. Nós temos que ter um coração transformado, uma mente transformada. Nós temos que seguir sim a palavra de Deus, porque ela nunca passará. Ela é perfeita em tudo, porque ainda que as circunstâncias estejam difíceis, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Independente do que está acontecendo, todas as coisas cooperam para aqueles que o amam. Deus faz todo o mal cooperar para o nosso bem. Em experiência, em crescimento, em maturidade.
Deus, ele é especialista em transformar toda tragédia de triunfo, que glorifica o nome dele. Quando nós entregamos de fato a nossa vida para ele, quando nós de fato queremos viver para a glória dele. Sabemos que hoje nós estamos inseridos num sistema do mundo onde as coisas são valorizadas, onde há muitos valorizam as posses, mas a vida já está deixando de ser um grande valor. A vida já está deixando de ser valorizada. A vida. Mas eu quero te dizer que você tem um grande valor para aquele que te criou, para aquele que te colocou neste mundo, para aquele que te formou. Ainda que as circunstâncias não sejam as favoráveis, mas Deus, ele é especialista em mudar a história. Deus é especialista em mudar contexto. Deus é especialista em mudar cenários escuro para um cenário luminoso. Porque ele é a luz em meio à escuridão, em meio à tragédia. Ele é o reconstrutor. Ele é aquele que restaura. Ele é aquele que nos capacita. Ele é aquele que cura a nossa mente, cura o nosso coração. Ele é aquele que desata tudo aquilo que está amarrado. Ele é aquele que quebra as correntes, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, para nós sabermos quem ele é na nossa vida. Porque ele é Deus. E ele é perfeito em tudo. E não há outro maior do que ele. Não há outro mais poderoso do que ele. Ainda que diga o que não há sentido na vida, eu digo para você que há sentido sim em Jesus Cristo, porque ele criou você para um propósito e ele quer que você caminhe com ele neste propósito. Jeffrey, qual é o propósito? O propósito é ter ele em nossa vida. O propósito está em tudo que fazemos, seja para a glória dele. É viver para a glória dele. É viver para que ele seja honrado e glorificado em tudo. Em tudo. O propósito está em tudo que podemos fazer, seja para a glória e honra dele. Nós viemos a este mundo para servir. Para servir. Sirva-o. Com aquilo que você pode, com aquilo que você tem. Seja uma palavra. Seja por meio da sua profissão. Seja por meio qual for, que sirva-o sendo para a honra e glória de Deus. Não é errado você ser rico, milionário, que você seja uma pessoa muito próspera. Desejo que você seja uma pessoa muito próspera e realizada financeiramente, materialmente. Não tenho sequer problema nenhum com isso, sequer problema nenhum em relação a dinheiro. Seja muito rico, mas que tudo seja para a honra e glória de Deus. Não tem problema nenhum você ser rico, ser milionário, ser bilionário, ser multibilionário. Não tem problema nenhum. Use tudo isso para a honra e glória de Deus. Que em tudo que tenhamos, que façamos, seja tudo para a honra e glória de Deus. Seja tudo para Ele. Seja tudo para o nome dEle ser engrandecido. Seja para o avanço do reino dEle ser propagado. Aleluia. Oh, aleluia. O que nós não podemos fazer é colocar o nosso coração nisso. E o nosso ser nisso. Não, temos que colocar tudo em Deus, porque é para Ele e por Ele são todas as coisas. E eu quero concluir o quê? Com essa mensagem. Que Cristo, Ele quer ser o centro do meu e do seu coração. Entregue-se a Cristo. Seja a forma como você estiver, entregue-se a Ele. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes. E é tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos a Ele de coração. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que brotou água da rocha. Ele é o maná que serviu para aquele povo durante 40 anos no deserto. Ele é aquele que transformou a água em vinho. Ele é aquele que ressuscitou a Lázaro. Ele é aquele que sacia a minha, sua sede.
Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Venha a este Deus hoje. Tudo é pela fé, tudo é pela graça. Não sou eu quem faz a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo por meio da palavra. Só a palavra de Deus tem o poder de transformar um homem. Venha a Cristo hoje e tenha seu coração preenchido com a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque eu não tenho poder de mudar nada. O único que tem poder de mudar e transformar é Cristo. Somos apenas um instrumento, mas Jesus é aquele que transforma o homem, que muda o homem. Muitos homens querem mudar as pessoas de fora, mas Jesus é aquele que quer mudar o nosso interior, porque o maior milagre que nós podemos contemplar é um milagre dentro de nós. Este é o maior milagre, esta é a maior realização. Porque Cristo, ele veio para mudar. Cristo é um Deus de vida. E Jesus quer que você tenha uma vida em abundância. Porque viver é maravilhoso. Viver é uma dádiva. Ainda que muitas das vezes vem a negatividade na nossa mente. O diabo usa as frases negativas, dizendo que talvez você não seja ninguém. Dizendo que a sua vida não tem mais jeito. Dizendo que você é um desprezado, dizendo que você vai ficar por isso mesmo, dizendo que a sua história já acabou e que não tem mais começo e que você é um covarde. Eu quero te dizer que Deus, ele veio para mim e para você, e diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, e ele nos vê como vitoriosos, porque a partir do momento que deixamos Satanás entrar e possuir a nossa mente, turbinar ela de pensamentos negativos, pessimistas, de pensamentos que nos derrote, é isso que Satanás quer, é ganhar o território, o maior território que ele quer ganhar na minha e na sua vida, é dentro da nossa mente. E o que nós tenhamos que fazer? Usar a palavra de Deus e falar, eu tenho a mente de Cristo. Oh, aleluia! E aqui você não entra não, Satanás, porque você é um derrotado, você é um fracassado e para você não tem mais jeito, mas para minha vida tem jeito sim, porque aquele que colocou eu neste mundo, aquele que me formou, aquele que me criou, ele é fiel e justo para transformar todas as tragédias em triunfo. O que o diabo quer nos desanimar é que nós venhamos nos parar, é que nós venhamos ficar fadigado, cansado e que nós venhamos perder a esperança e nos jogarmos dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão e ficarmos desesperados e acharmos que não tem mais jeito e dar um fim na nossa própria vida. Mas Cristo, ele é o sentido da nossa vida. Cristo, ele é aquele que morreu por mim, morreu por você, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Aleluia. Não desista de você, porque Cristo nunca desistiu de você. Ele nunca te abandonou. Muitas das vezes somos nós que desistimos de nós mesmos, por achar que nós não temos capacidade de nada, por acharmos que nós não temos capacidade nenhuma de mudar, e nós não temos mesmo, porque o único que tem o poder de mudar, de nos transformar, de pôr nós de pé e vivos e bem, é Cristo. É Jesus. E não há outro maior do que ele. Não há outro mais poderoso do que ele. Cristo é o único que tem o poder de mudar e transformar o coração e a mente do homem. Somente Cristo, somente a obra gloriosa do Espírito Santo, que tem o poder de mudar vidas, que tem o poder de restaurar vidas, que tem o poder de levantar, seja onde for, seja onde estiver. Cristo é o único que tem o poder de fazer da vida, da minha, da sua vida, uma grandiosa história a ser contada, a ser vivida. Aleluia! Cristo não desistiu de você. Não desista de você. O sentido da vida está em Cristo. O diabo muitas das vezes quer jogar os seus dardos inflamados sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Obrigada, Sula. Sobre nós. O diabo quer que nós venhamos achar que como não tem sentido a nossa vida, quer fazer com que nós tiramos a nossa própria vida. E aí ele fala para Deus, olha lá, o Senhor não fez a vida falar que é bela, que é um presente? Olha lá que as pessoas estão fazendo com a vida que o Senhor deu. Tá tirando.
tá ceifando, tá suicidando. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque se alguém é capaz de ficar feliz quando ouve isso, é porque seu coração já está corrompido pelo mal. Porque isso é muito triste, ver tantas pessoas se suicidando por não saber o sentido da sua vida. E eu quero dizer que o sentido da sua vida está em Cristo. Busque a Cristo, mergulhe em Cristo, se anseia dentro da palavra. Não fica achando que ao ter alguém, ao ter alguma coisa, você vai se sentir realizado e completo. Sempre vai estar faltando algo, porque o vazio do homem foi criado dentro de nós para que pudesse ser preenchido com a presença de Deus. Ele é o único meio pelo qual podemos obter a satisfação que o mundo não pode dar, que pessoas não podem dar, que nenhum emprego pode dar, que dinheiro não pode dar, mas Cristo pode dar. E é Ele quer ser o centro do nosso coração, Ele quer ser adorado, Ele quer ser exaltado. Fugir disso é destruição, mas quando nós venhamos a Cristo e falamos que queremos mais dele, queremos Deus, apenas Deus, e mais nada importa além dele, aleluia, Ele vem e mostra para nós que Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Porque andar com Cristo, saiba que ao andarmos com Ele, não há decepção. Cristo não nos decepciona. Neste momento, curva sua cabeça e vamos estar orando juntamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai, abençoa, Senhor, essas pessoas, Senhor, que passarem por essa ministração. Abençoa essas vidas, Pai, que entraram aqui e assistiram. Senhor, alcança o lar dessas pessoas, alcança a vida, alcança as mentes, alcança esses corações. Que a sua palavra, Senhor, seja, Pai, venha crescer nesses corações. E que as pessoas, Pai, possam ter o coração delas repleto pelo Senhor. Que elas venham buscar o Senhor muito, 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 mas muito. Para dizer ao ponto de falar, mas nada me importa além do Senhor. Mas nada para mim é mais suficiente além do Senhor. Mas nada para mim é mais grandioso além do Senhor. Pai, porque o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Oh, Espírito Santo, alcança essas vidas que estão tão aflitas, tão machucadas, mas o Senhor veio e o Senhor é o remédio. E em nome do Senhor Jesus, Pai, assim eu te agradeço por tudo, Pai, por mais uma ministração aqui realizada. E tudo seja para a tua honra, Espírito Santo. Tudo seja para a tua glória. E tudo seja para o avanço do teu reino. E assim, Pai, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma ótima noite. E que Cristo possa falar mais e mais em cada coração. Até mais.